Alunos de uma escola lá de Passo Fundo, norte do estado, foram surpreendidos por um ataque de abelhas. 14 crianças picadas. Nosso repórter lá, o Rodrigo Oliveira, vai trazer mais informações para a gente sobre o que aconteceu. Diga, Rodrigo, bom dia. Bom dia para você, Samuel, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, exatamente isso. Esse fato aconteceu na tarde da última segunda-feira aqui em Passo Fundo, na escola Coab Sec, que fica num bairro aqui do nosso município. De acordo com as informações que foram coletadas pela nossa reportagem, esses alunos estavam no horário de recreio, quando um desses estudantes acabou atingindo uma pedra aí justamente onde estavam a concentração dessas abelhas. Infelizmente, 14 dessas crianças acabaram se ferindo, 3 de uma proporção um pouco mais grave, mas rapidamente o Corpo de Bombeiros aqui de Passo Fundo esteve até o local e conseguiu, obviamente, conter essas abelhas e também prestar os primeiros atendimentos a essas crianças. Nós apuramos a informação agora pela manhã com a diretora, inclusive, ela destacou que rapidamente já encaminhou mensagem para os pais. Todos os alunos já estão bem, graças a Deus, a situação de saúde deles é estável. No mesmo dia, inclusive, já retornaram para as atividades do educandário e, claro, sobre alguma avaliação ali possível de acontecer alguma coisa. E, Samuel, esse fato nos chamou muito a atenção, né? Porque a gente observa, né, que as crianças, geralmente, quanto mais perigoso, melhor para elas, né? E foi justamente isso que um dos alunos acabou fazendo. Ele jogou uma pedra onde estava, então, esse enxame de abelhas, né? E acabou, então, espalhando essas abelhas por ali. Samuel, nós vamos conversar agora com o Tenente Magione, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Passo Fundo, do primeiro pelotão, onde vai nos explicar um pouco mais de como agir nessas circunstâncias e como foi realizada essa operação para conter essas abelhas. Vou pedir para que ele venha até o meu lado aqui para conversar um pouquinho com a gente. Magione, seja muito bem-vindo à programação da Record Guaíba, sobre essa ocorrência, que relatos que a gente pode fazer e também como agir nessas circunstâncias. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Record. Bem, nesses casos, então, né, a gente sabe que essa época do ano, a primavera e também no verão, né, por conta do aumento do calor, da floração também, né, das flores e tudo mais, a umidade. Então, as abelhas, elas começam a soltar enxames, né? Nós chamamos esses enxames de enxames transitórios. Eles são enxames, né, que são soltos por conta da multiplicação ali das abelhas, né? E eles deslocam com a nova rainha, procurando um lugar, um habitat, né, para elas se instalarem. Geralmente a gente encontra esse tipo de enxame em árvores, em muros, né, em também casas, residências, né, vidraças. Já encontramos também em veículos, né, o carro estacionado, e nos chamam ali, a gente vai lá e estão todas as abelhas concentradas no veículo, né, em uma roda ou em outros lugares, né. Então, o que nós recomendamos é que a área seja isolada. Então, primeira coisa, ligue para o Corpo de Bombeiros, não tente removê-las, não façam barulhos, não atirem pedras, não batam nas abelhas tentando removê-las, que isso vai gerar nelas, né, um ataque, né, e elas atacam em grupo, né, e onde uma pessoa for picada, ela vai liberar um feromônio, que nós chamamos, né, e todas as outras entram em modo de ataque e vão atacar a pessoa, né. Então a gente vai até o local, vai isolar, é uma questão de tempo mesmo, algumas horas ou talvez de um dia para o outro, elas descansam e elas já saem do local, né, procurando um local para elas se instalarem. O que nós recomendamos para as pessoas é que elas não corram, não gritem em caso de ataque, no caso, não grite, não corra, não faça movimentos bruscos, saia do local de uma maneira, né, com movimentos mais suaves, né, e desloque para um local seguro. Esse local seguro pode ser uma casa, entra na casa, fecha as portas, ou entra dentro de um veículo, fecha as portas, dentro de um prédio, né, no caso ali da escola, dentro da escola, fecha as portas, né, e chama o corpo de bombeiros. Em caso de ataque daí das abelhas, né,
propriamente dito no sentido de picadas de abelhas, né? Tudo vai depender de pessoa para pessoa. Existem pessoas que elas têm alergia, né? A picadas de abelha, tem muito inchaço. Tem outras pessoas que com 1 a 2 picadas de abelhas pode ter edema de glote, né? Falta de respiração, tontura, dor de cabeça. Então, caso esses sinais apareçam em uma pessoa que foi picada por abelhas, deve ser imediatamente, né, ligado para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU também, para que essa pessoa seja removida o mais rapidamente ao socorro médico de urgência. Muito obrigado, Tenente Majone, conversando com a gente por aqui. É sempre importante esses relatos, né, Samuel? Até porque essas são circunstâncias que, infelizmente, acontecem no dia a dia. Sim. E como ele muito bem nos destacou, essa é uma época que acontecem esses problemas, né? E um outro ponto que a gente conversou com a diretora é que, rapidamente, a circunstância já foi resolvida, os pais já foram acionados, a própria Secretaria de Educação aqui do nosso município também prestou todo o atendimento, o suporte para essas famílias dessas crianças e, graças a Deus, a situação está resolvida e fica o alerta, né, Samuel? Ô, Rodrigo, onde estavam as abelhas? Numa árvore, numa parede lá da escola? E o que foi feito com elas? Foram retiradas? As abelhas estavam num bueiro, Samuel, que fica no pátio dessa escola, e elas foram retiradas, obviamente, pelo Corpo de Bombeiros, né? Rapidamente eles chegaram lá, junto com todos os seus aparatos, seus equipamentos, fizeram a remoção, então, dessas abelhas para um lugar, obviamente, mais seguro para elas e também para as pessoas. Muito bem. Como é que eles fazem a retirada? Fiquei curioso, né? Os bombeiros, porque o bichinho tá lá feroz, 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 e aí chegam os bombeiros para retirar dali. Como é que é esse processo? Vamos chamar para a nossa conversa mais uma vez o Tenente Majone aqui para nos explicar. O Samuel nos questiona, Majone, de que forma acontece a remoção dessas abelhas. Então, nós temos a forma de remoção de abelhas. Nós possuímos aqui um POP, né? um procedimento operacional padrão dentro do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, no qual, no nosso acionamento, né, existe com vítimas e sem vítimas. Então, ataque de abelhas, né, que terão vítimas, né, e o que não tem vítimas, ou seja, que elas já estão instaladas, né. Então, a gente vai agir da seguinte maneira: a gente vai fazer contato com alguns apicultores, que nós temos aqui um grupo de apicultores que trabalha, presta serviço juntamente conosco aqui no Corpo de Bombeiros, né? A gente vai dar todo o aparato ali, se eles precisarem de alguma escada, algo do tipo, né? E até mesmo nós poderemos ir até o local para que ele faça a remoção dessas abelhas, né? É claro que em casos extremos, né? Novamente digo, casos extremos, também poderá acontecer, né, de ter que ser feito o extermínio de algum enxame, mas são casos bem extremos, né, de ataques assim que não se tem muito o que fazer, né. Então daí será feito o extermínio, mas isso aí o comandante da guarnição está preparado para atuar num caso extremo, né. Mas geralmente o que nós vamos fazer vai ser a remoção dessas abelhas através de apicultores ou o isolamento da área para aguardar que elas mesmas saem em sobrevoo, né, e vão embora do local. Perfeito, Samuel. Outra curiosidade eu tenho: a pessoa que é picada pela abelha, ali tem a ferroada da abelha, o que ela tem que fazer? Chorar? Coloca um gelinho em cima? O que faz? Perfeito. Samuel nos pergunta a respeito das pessoas que são picadas, né, por abelhas. Qual que é o primeiro procedimento que deve ser realizado, Majone? Primeiro procedimento a ser realizado em caso de picadas de abelhas é a gente não esmagar a abelha para remover. Então ela picou no braço, a pessoa vai ali, aperta a abelha para tirar. O que acontece? Acaba inoculando mais veneno dentro da pele, né? Então a maneira correta, né, de remover é pegar uma faca, passar do lado contrário, né, a lâmina da faca ou o dorso ali da lâmina, passar para que esse ferrão dela consiga sair, né, e não inocule mais veneno ali dentro. Às vezes a abelha mesmo, ela sai, acaba que a abelha, se o pessoal não sabe, ela pica uma vez só e ela acaba morrendo, né? Porque quando ela sai, ela deixa ali alguns órgãos dela e fica, então, uma bolsinha de veneno ali, bem pequenininha. Mas se nós apertar para tirar também esse espinho, a gente vai inocular mais veneno para dentro e vai ser mais danoso, mais complexo ali. O que dá para fazer também após remoção
que foi inoculado ali o veneno, né, desse ferrão, a gente removendo o ferrão pode fazer compressas com água fria ou com gelo, né, compressas geladas no local para desinchar. E é claro que se houver um problema maior, né, dores de cabeça, náusea, vômito, né, falta de respiração, né, sentindo que está respirando, sufocando, tem que ser conduzida essa vítima rapidamente ao serviço de urgência e emergência médica. Perfeito. Samuel, algum questionamento a mais? Vamos aproveitar o conhecimento. Estou vendo ali que o tenente sabe tudo de abelhas, né? Se eu encontro um enxame na minha casa, na parede, posso ficar tranquilo, elas não vão atacar? Ou é melhor chamar os bombeiros ou um apicultor para fazer a remoção? Perfeito. Vamos lá, então. Ele nos questiona a respeito de quando eu encontro um enxame de abelhas na minha casa, né? Qual que é o mecanismo mais fácil de fazer? Chama um apicultor, chama o corpo de bombeiros, qual que são os procedimentos? Magione? O procedimento mais correto é ligar para o corpo de bombeiros. Se está em um local, né, depende de caso, cada caso concreto, né? Mas se ele está num local ali, tipo uma árvore, por exemplo, um enxame desse está na árvore, é visível aquele bolo de abelhas, né? Todas ali, a rainha está ali, elas estão ali numa sombra, num local, e elas vão sair, certo? Então, se eu consigo isolar esse local dentro do meu pátio, da minha casa, para que crianças não se aproximem, animais também não se aproximem, né? Cães, gatos, né? Então, eu vou conseguir aguardar um tempo. Eu tenho dúvidas, liga no 193, o Corpo de Bombeiros vai estar passando toda essa situação. Nós podemos também ir até o local, iremos até o local, vamos nós fazer o isolamento, passar todas as instruções para o pessoal que nos telefonou, nos ligou, nos chamou, né? Para que não aconteça nenhum incidente com essas abelhas, porque no momento que as abelhas se sentirem acuadas, né? Elas irão atacar e daí nós já fomos em locais, por exemplo, que abelhas mataram um cavalo, né? Então, as picadas e o ataque é muito danoso à vida humana, então tem que ser muito cuidado isso, né? Então, em qualquer tipo de dúvida, não sei o que fazer, ligo no 193, que é o nosso telefone de emergência, e ali o Corpo de Bombeiros vai até o local e vai verificar a situação e vai dar toda a orientação necessária para que esses tipos de acidentes com abelhas não aconteçam. Perfeito, perfeito. Muitos esclarecimentos aqui realmente, né, Samuel? E são importantes, né, para o nosso dia a dia das pessoas. Muitos moram em sítios, até mesmo no âmbito urbano aqui do município, né? Conforme esse caso que a gente acabou de destacar nessa escola aqui no município de Passo Fundo, onde 14 crianças foram atacadas então por abelhas. Mas, graças a Deus, justamente no trabalho ágil da direção, dos coordenadores, dos professores, junto com o Corpo de Bombeiros, essa situação foi resolvida o mais rápido possível. Que bom, né? Obrigado, muito obrigado, Rodrigo. Tenente, também muito obrigado pelas informações trazidas aqui para ilustrar o nosso apresentador, o nosso telespectador, né? Auxiliar o nosso telespectador com informações, o que é muito importante, né? Saber o que fazer numa hora daquelas ali. Na dúvida, liga para os bombeiros, que eles vão lá e resolvem do melhor jeito. Certamente o objetivo é sempre retirar as abelhas dali, levar para um outro lugar, né? Porque é um bichinho do bem, é um bichinho amigo nosso ali, né? Em que algumas situações se sente acuado, né? E nesse caso aqui, criança é fogo, né, Rodrigo? Criança é fogo. O gurizinho ou a guria, não sei lá, jogou uma pedra lá, tadinho, né? Não sabia e aconteceu o que aconteceu. Mas graças a Deus está tudo bem com eles. Valeu, Rodrigo, obrigado. Volta comigo daqui a pouco com outras informações lá do norte do estado, Passo Fundo, tchê.